Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. O podcast que é voltado para líderes, empreendedores e gestores. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu tenho a presença aqui uma pessoa que eu admiro muito, Alexandre Mafra, conheci há alguns anos atrás, através de um negócio que eu fazia, e tive hoje a honra de tê-lo aqui conosco. Antes de eu passar a palavra para ele, vou fazer uma pequena introdução do Alexandre Mafra. Formado em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior e com MBA em gestão empresarial, também MBA em Venture Capital, Private Equity e investimentos em startups pela FGV. Team Founder da Simpla, mais de 12 anos atuando em startups com produto, marketplace, revenue, planejamento estratégico, operações, growth, empreendedorismo, inovação, M&As, modelagem de negócio, gestão de riscos e muito mais, mas a gente reduziu só para isso. Seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer ter aqui. É um bocado de coisa, né? O prazer é meu, Mark. Muito feliz em estar aqui presente. Estar aqui presente é uma honra e um privilégio. Acredito que a gente pode bater um papo e se divertir ao longo do caminho. Não, legal. Obrigado mesmo por ter aceito, porque apesar da gente não ser tão próximo, você é uma pessoa que eu sempre respeitei e admirei muito. E igualmente, né? Empreendedores geralmente reconhecem empreendedores e sabem os desafios e como é que são as jornadas, né? E, Alexandre, eu sempre gosto de começar com a pessoa me contando um pouco da história de vida, da onde que surgiu as suas primeiras experiências profissionais, a primeira oportunidade para participar de alguma empresa mais inovadora e, enfim, virar um empreendedor de certa forma. Conta pra gente um pouco como foi esse seu início. Perfeito. Assim, o início ele é totalmente diferente de onde estamos hoje. Eu fui criado assim, dentro de um ambiente que meu pai era empreendedor, de fato. Trabalhava no ramo de mármore e granito. Tinha uma serraria lá no Espírito Santo, onde extraíam os blocos de granito, fazia a serragem das chapas, colocava em caminhões, traziam para Belo Horizonte e aqui tinha 2 marmorarias que abasteciam a cidade, as grandes construtoras, etc. Isso desde pequeno. E eu vi meu pai empreendendo, construindo tudo. Logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com ele. Tinha na minha cabeça, em algum momento, fazer a transição e tornar daquele negócio o meu negócio também. Só que na metade deste caminho, na metade da minha faculdade, da minha primeira faculdade, ele resolveu vender os negócios. Ele já estava no segundo casamento e mudou com a família com a nova família, para os Estados Unidos, para Miami na época, e de repente eu me vi meio que desamparado, né? Que tudo que eu tinha pensado e planejado para minha vida não tinha mais. Eu estava assim, eu tinha que reescrever não, na verdade eu tinha que escrever minha história do zero. E aí eu falei, caramba, me candidatei a todos os estágios possíveis que tinham aqui abertos aqui em Belo Horizonte, nas grandes empresas, Coca-Cola, Ambev e etc., Magnesita, Valorec. E, cara, falhei em todos. Assim, eu imagino também muito porque eu acredito que quando você tem pouca experiência, está nos primeiros períodos de faculdade e sua única experiência profissional foi empresa familiar, não é visto com bons olhos. Talvez é visto como pessoas que estão na zona de conforto, que têm a vida ganha e acho que o RH curte mais aquelas pessoas que estão batalhando desde o zero e não tem juízo de valor, mas foi um filtro que eu tomei bomba. E aí, beleza, cara, eu não estava conseguindo nada, tentei empreender com alguns negócios digitais na época, assim, na verdade eu era entusiasta, a gente só tinha uma única fonte de informação de empresa de tecnologia, que era a Exame. Assim, hoje, não que a Exame não seja uma boa revista, mas assim, é muito generalista, né? Você conta histórias de coisas que aconteceram, empreendedores que deram certo depois de 10, 15 anos, etc. Eu tentava buscar inspirações, aí tinha um spin-off da Exame, que era Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Excelente. E aí lá, eu acho que era o único lugar que realmente eu tinha algum tipo de informação. Tentei
algumas coisinhas online, não funcionou, e aí finalmente eu consegui passar em um estágio, já estava no finalzinho da minha primeira faculdade, na CEMIG. E era um estágio de 6 meses e eu tinha que abrir mão de formar para ter esse estágio. Eu falei, cara, se eu vou criar uma carreira na minha vida, eu preciso passar em um programa de trainee, algum processo de seleção, e eu preciso de bagagem. Aí eu falei, cara, adiei minha graduação, eu tinha 22 para 23 anos na época, fiz o estágio na CEMIG, concluí, e aí falei, cara, agora eu vou tentar buscar os programas de trainee da vida, e eu tentei focar, assim, diferentemente dos estágios, eu falei, cara, vou para uma estratégia diferente, eu vou tentar aquelas que eu acredito que eu tenho mais capacidade de entrar por conhecer um pouquinho melhor do negócio, etc. E me apliquei em duas. E, assim, eu fui até irresponsável ter feito isso, porque você tem uma janela muito pequena quando você forma de 24 meses. Pós-formatura. Se eu perdesse essa janela, eu teria que formar de novo ou ir para achar outro caminho para eu poder me desenvolver. E com isso, eu me inscrevi na Votorantim Siderurgia. Na verdade, era Votorantim, que era grupo, depois foi para Siderurgia, e na Gerdau. E neles eu fui até as últimas etapas. Na Gerdau eu não passei na última etapa, e na Votorantim eu cheguei, de fato, até as partes finais, e essa parte final foi lá em São Paulo. E é engraçado, assim, contando a história, assim, bem rápido, mas as pessoas que estavam lá, assim, a gente dividiu o quarto em duplas, né? A gente chegou lá durante a noite, no dia seguinte iam todas, a Votorantim é um dos maiores grupos familiares do mundo, na época, não sei se hoje ainda, mas isso em 2011, era o quinto maior grupo familiar do mundo. E aí tinha Siderurgia, que é onde que eu entrei e fui trainee deles. Tem banco também? Banco, suco de laranja, papel celulose, cimento, enfim, vários outros tipos de extração de metais, etc. E aí, beleza. E aí tinha a gente fazia uma primeira introdução, tinha uns diretores, gestores, gerentes de alto nível de cada um deles, e eles escolhiam quem que eles queriam entrevistar, se queriam entrevistar alguém e quem são eles, né? E assim, a gente não sabia se a gente iria ser entrevistado, se seria entrevistado por uma unidade de negócio, 2, 3 ou 4, e felizmente eu fui entrevistado por 3, um era energia, o segundo era metais, eu não lembro exatamente qual, e a terceira siderurgia. E assim, felizmente foi onde que eu tive mais fit com o gestor, e eu acho que foi o que também gostou mais de mim, mas assim, um fato interessante é que, né, no dia anterior que a gente foi jantar, a gente foi se conhecer, todos os candidatos, eu era de longe o que tinha menos experiência profissional na carreira, mas de longe. A pessoa que estava, uma pessoa até de Belo Horizonte também, que estava dividindo o quarto comigo nessa noite, o pior, entre aspas, o menor, ou então pior que eu falo assim, no sentido de impacto que essa pessoa teve durante o período de estágio deles, foi a própria CEMIG, onde que eu também estagiei. Aí ele tinha estagiado na Fiat, na Valorec, não sei aonde, mas enfim, o menor deles tinha sido o meu melhor na época, tirando minha experiência profissional familiar. E felizmente ele passou com mérito e eu também consegui passar, e assim, nós éramos 60 pessoas que estávamos lá no hotel, e a gente, assim, foram pouquíssimas pessoas escolhidas, eu fui uma delas, e eu acredito muito pelo perfil, assim, de querer e ter muita vontade, gana, assim, assim, eu tinha que demonstrar que a minha vontade sobressaía ao repertório e a riqueza dos perfis e currículos das pessoas. E aí eu fui aprovado, fui para São Paulo, fui uma das primeiras pessoas do meu ciclo de amizades naquela época aí para São Paulo, e assim, vale ressaltar que hoje a gente está vendo que a gente está em 2024, uma série, centenas de programas de trainee, mas na época tinham 12, 15 no máximo. Não só grandes empresas que tinham. São as maiores multinacionais, programas muito estruturados, com dezenas ou centenas de milhares de pessoas, assim, passando pouquíssimas ou poucas dezenas de pessoas. E beleza, e fui para São Paulo e, poxa, foi uma experiência muito rica. Foi a primeira vez que eu saí de Belo Horizonte, saí da minha zona de conforto, eu realmente consegui me desvencilhar daquela trilha de empresa familiar e ir para uma grande multinacional.
E fiquei muito feliz, mas, sinceramente, acho que no terceiro mês que eu estava lá, eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Cara, eu nasci e fui criado dentro de um ambiente empreendedor. Mas o que isso quer dizer, assim? O que é um ambiente empreendedor? Poxa, é ser empresário, é não trabalhar para ninguém? Eu acho que eu gosto de resumir um pouco... Um dia que eu estava com meu pai, eu era novo, eu era menor de idade, a gente estava na Nossa Senhora do Carmo, que é uma avenida aqui de Belo Horizonte, a gente estava descendo, o céu estava nublado e aí tinha um cara vendendo guarda-chuvas. E aí, em vez do meu pai olhar para o céu e ver assim, será que a gente vai precisar de guarda-chuva? Meu pai começou a fazer as contas, quantos guarda-chuvas que ele tinha ali no estoque, quanto que ele estava vendendo, quanto que ele comprou, quanto que ele fazia por dia. E se o negócio fizesse sentido, a gente contrataria quantas pessoas para poder fazer o negócio girar. Isso que ele já era empreendedor, já tinha duas marmonarias aqui, uma serraria lá. Não era questão de dinheiro, era questão da forma de pensar, como você enxerga, quais são os seus filtros, né? E é muito de como era o meu filtro. Assim, então, eu estava indo para lá e eu estava pensando, poxa, minha mãe, minha avó, poxa, faz um pão de queijo sensacional, vou abrir uma marca de pão de queijo nesse meio do caminho. E assim, a cabeça fica borbulhando e esse é meu perfil. Então, eu entendi que não era o que eu queria. Mas eu falei, cara, mas ao mesmo tempo, assim, eu preciso ter um currículo bacana, porque não mais eu tenho uma segurança de voltar para casa e ter uma empresa familiar. Tenho uma oportunidade muito rica de desenvolvimento aqui, e, assim, e principalmente naquela época, como eram poucos os programas de trainee, o pessoal investia muito. Então, assim, eu tive meio que um mini MBA, que não está nem nessa descrição aí, pessoal, ministrado pela FGV, com 8 módulos, que são praticamente 8 módulos que eu vi quando eu fiz meu primeiro MBA na FGV, ainda com meus 23 anos, e foi extremamente rico, e assim, uma série de certificações, Green Belt, Six Sigma, etc., que me enriqueceram muito. Então, assim, falei, cara, eu vou tentar aproveitar o máximo que eu puder, até o momento que eu puder, para eu poder ter um repertório interessante como profissional, e depois, cara, eu vou traçar meu caminho, isso já estava muito claro dentro da minha cabeça. E naquela época, circulavam muitos vídeos do Steve Jobs. Cara, se você se olha no espelho durante muitas vezes, se não se sente confortável, tá na hora de mudar. Eu levei muito ao pé da letra, mudei muito rápido e de forma não tão responsável. Deveria certamente ter traçado algumas metas intermediárias para eu poder fazer essa transição de carreira, mas realmente o ambiente que eu estava não era um ambiente que eu me sentia muito feliz, principalmente na área que eu estava, com algumas pessoas lá especificamente. Então eu falei, cara, assim, não estou feliz, era uma época difícil também, até pessoal, assim, não vou abrir muito pessoal aqui, mas namorava à distância, minha namorada era de Belo Horizonte, eu era de BH, enfim, era algo que pra gente era muito difícil. E aí, beleza, cara, assim, vou voltar, tô decidido que eu vou voltar. Comecei a conversar com pessoas de Belo Horizonte para ver o que eu poderia fazer. E nisso, coincidentemente, nessa mesma época, o meu pai estava retornando para o Brasil. Ele voltou definitivo? Voltando definitivo. Ele saiu de Miami, foi para Orlando, passou um tempo lá, só que aí chegou no momento que as minhas irmãs, meus irmãos estudavam lá nos Estados Unidos, mas chegou no momento que eles entenderam que o ciclo lá estava encerrando, vieram aqui para o Brasil, e nisso meu pai começou a reconectar com o antigo sócio dele, e trouxe uma ideia de abrir um business parecido com o que era antes, só que com menos manufatura, com mais industrialização nos produtos. E eu falei, cara, nossa, é minha saída aqui agora. Poxa, a gente voltou, abriu o negócio, só que ao mesmo tempo eu já, assim, eu curtia a ideia de voltar para Belo Horizonte, eu curtia a ideia de empreender em um negócio tradicional, mas a minha paixão era tecnologia. Então, assim, quando eu estava em São Paulo, nas idas e vindas para Belo Horizonte, volto nas revistas e ficava folheando as revistas e olhando, poxa, o que essa galera está fazendo? O que a galera lá nos Estados Unidos está fazendo? A maioria das empresas, até a gente pode entrar nisso daqui a pouco, a maioria das empresas, as startups que a gente tem no Brasil, da primeira onda de startups que aqui foram nascidas, são basicamente copycats de startups americanas ou de algum outro país, mas majoritariamente lá do Vale do Silício. E assim, eu com esse mesmo viés, falei, cara, deixa eu aprender o que o pessoal está fazendo lá para ver o que a gente pode trazer para cá e às vezes de certa forma até adaptado.
E nisso, enquanto eu estava empreendendo com meu pai, esse antigo sócio dele, também no ramo de mármore e granito, mas com um modelo um pouco diferente, a gente tentou criar, foi uma época que estava um boom das capinhas personalizadas, etc. Pô, importamos uma máquina da China, fizemos sociedade aqui com algumas pessoas, um era um desenvolvedor, só que era um desenvolvedor half-time, então assim, não é culpa dele, se ele estiver nos assistindo aqui, mas ele tinha várias atribuições também, a gente precisava construir um sistema para conectar com a máquina, para a gente receber os pedidos, para processar pagamento, para poder subir as fotos e fazer as personalizações online, para depois fazer a impressão. Eu cheguei a comprar uma capinha dessa, não sei se era sua. Exato, a gente acabou até operando por pouco tempo, porque a gente demorou muito tempo para entrar no ar e a gente acabou meio que quebrando quase pelas principais razões que empresas quebram no Brasil. Acho que pegar um dado do Sebrae, não sei o quão atualizado ele está, mas pelo menos até poucos anos atrás, 3 a cada 4 empresas quebram por questão de fluxo de caixa, que era justamente o nosso problema. Pô, a gente comprou na época uma máquina que custava 30, 40 mil reais, hoje deve ser, sei lá, se a gente corrigir para uns 80, etc. E nós éramos muito jovens, a gente não tinha reservas de emergência para passar por mais de um ano, e tinha algumas reservas de emergência e acabou não andando tanto. Tivemos algum período de venda ali, mas não foi suficiente para pagar as contas. E nesse ponto eu falei, cara, eu preciso aprender então com a galera que está fazendo certo. E aí fui procurar quais são as empresas que estavam chegando aqui no Brasil, aqui em BH, que chegaram no Brasil, mas também em BH, que estavam começando, estavam nos seus early stages, primeiro para trocar uma ideia. Eu queria conversar com a galera. Falei, cara, deixa eu aprender, eu quero absorver, estou com sede de aprendizagem. E uma das empresas que tinham aqui, uma delas era a Meros, que eu conheci o Ofli, desde muito novo. Conheci o Israel de academia, só que a gente não sabia, um não sabia do outro, que a gente estava nessa mesma toada de empresa de tecnologia e algumas outras pessoas. E eu vi que a Simpla era uma empresa que tinha acabado de chegar em Belo Horizonte. Inclusive, eles são formados no Loyola, eles são irmãos mais velhos dos meus amigos dos irmãos mais velhos dos meus amigos. E eu falei, cara, tinha uma posição em aberto lá, eu falei, cara, eu vou me aplicar para essa posição aqui. O intuito era eu trabalhar um pouquinho com eles, aprender o que eles fizeram, como eles fizeram, para depois eu pegar essa bagagem de forma positiva, não de forma pejorativa, mas assim, entregar valor para eles ao passo que eu também aprenda e pudesse trazer isso para mim e criar minha própria empresa, enfim, meus próprios caminhos. Felizmente, a sinergia foi muito boa. Eu lembro que eu cheguei no escritório, eles no começo trabalhavam, assim, passando rapidamente pela essa história, a Simpla foi idealizada fora do Brasil. Um dos irmãos estava na Europa, entre Espanha e Turquia, e Hungria. Outro irmão estava nos Estados Unidos, com alguns dos desenvolvedores que são fundadores da Simpla também. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles começaram a trabalhar da garagem, literalmente, não é cópia de nada, da garagem da casa da mãe deles, até que alugaram um primeiro escritório aqui na Savassi. E aí eu fui justamente nesse primeiro escritório, e tinha acabado de ser alugado. Então, literalmente, a gente montou a mesa e tirou a poeira de cima da mesa que a gente ia conversar, e eu fui entrevistado por eles. E foi muito bom, porque assim, a gente teve um match muito bom, a gente acabou conversando muito mais do que eu imaginei que a gente pudesse, a gente foi muito mais a fundo, o perfil bateu bem bacana e logo em seguida eu me juntei a eles. E aí eu saí, de fato, da operação da empresa que eu trabalhava a segunda empresa que eu trabalhava com minha família. E foi muito bom, assim, eu já tinha um repertório em eventos e eu queria ter o repertório em tecnologia. Então, com isso eu tinha um pouco de background para poder... Eu já tinha falhado também em empresa de tecnologia, né? Então, assim, alguma coisa eu sabia, não era alguém virgem totalmente que chegou no negócio. E, assim, ou seja, assim, basicamente tinha os fundadores lá, a prima de dois dos fundadores, 2 estagiários, e eu, a primeira pessoa contratada. E assim, um estagiário tinha acabado de ser contratado, então eu fui o número 202 ali da CLT da Simpla. É muito legal que depois a gente estava vendo lá, sei lá, mais de
10 mil pessoas, sei lá, não sei se 10, mas alguns milhares de pessoas passaram pela Simpla. São muitos anos, né? São quase 10 anos, desde 2012, mais de 10 anos, né? Desde 2012, são 12 anos. E, enfim, por lá... como participei desde o começo, então assim... Você participou em várias áreas da Simpla, né? Exato. Então, assim, poxa, eu cheguei para um dos sócios fundadores, que é o Marcelo Cartacho, que é o que menos aparece geralmente. O Rodrigo aparece mais por ser o CEO. O Marcelo, ele olhava mais para a parte de operação. Então, garantir que os processos financeiros, processamento de pagamento, envio dos ingressos, a gestão do evento, a conformidade de segurança, estava tudo funcionando muito bem. Dados, inteligência, etc. Então, assim, eu cheguei para desafogá-lo de certa forma. E, assim, foi num momento, assim, que muito diferente do que é hoje. Eu acho que é mais rico falar até desses momentos, comparando com hoje, do que da própria empresa em si. Não porque a história não é bonita, mas porque são momentos muito diferentes. Antigamente, realmente, era o fundador. Eu vi em um dos episódios aqui do podcast alguém falando sobre o founder franciscano, né? Uhum. Que contrata um monte de gente, que o salário dele é o menor de todos e que tem uma dívida grande, muitas vezes na pessoa física, e realmente essa era a realidade da época, porque não tinham grandes fundos de investimentos atuantes no Brasil, e se havia grandeza financeira, não havia grandeza de profissionalismo, por assim dizer. Então, assim, era realmente a Simpla foi bootstrapped até 2016. 4 anos, então... Exato, 4 anos e assim, 4 anos muito desafiadores, porque naquela época todos os concorrentes tinham recebido investimento, e de alguns ou vários milhões de reais de investimento. Inclusive um dos players foi investido por um outro player desse mesmo ramo fora do Brasil, que era a forma deles entrarem aqui no Brasil. Então, assim, uma série de outros concorrentes já nasceram extremamente capitalizados e a gente o contrário. Então, assim, não tem vergonha nenhuma de abrir que na época o nosso salário era basicamente uma ajuda de custo de fato. Uhum. Eram cerca de R$2.000 para a gente conseguir viver, se manter e etc. E tem uma coisa, assim, uma curiosidade para quem se aventura a empreender, principalmente de forma não tão responsável qual eu fui muito mais na vontade do que pensando, até pela ingenuidade da idade. Cara, eu tinha 2 salas comerciais compradas, que quando eu passei no trainee da Votorantim, falei, poxa, aqui eu vou fazer minha carreira, aqui eu vou, já tenho aqui meu plano certinho, como que eu vou crescer, eu entrei como trainee, eu vou ser analista sênior, já tinha ali, não exatamente desenhado, mas já havia um rascunho, então já sabia mais ou menos como que era o degrauzinho ali de salário, quais seriam as posições, o poder aquisitivo que isso me dá. São Paulo já tem uma capacidade de pagamento muito maior do que Belo Horizonte. Aí, enfim, fiz alguns investimentos, e alguns investimentos ilíquidos, tais quais salas comerciais. E o valor da mensalidade delas era basicamente o valor do meu salário. Então, eu tinha 3 opções: pagar a sala 1, pagar a sala 2 e viver. Aí eu tinha que ficar alternando. Um mês eu pagava uma sala, pulava o boleto da outra e vivia. E no outro mês. Aí depois eu pulava o primeiro boleto, pagava o boleto da segunda e tentava viver um pouquinho. E tive, enfim, a sorte que eu morava com meus pais ainda, assim, tinha um custo de vida ainda um pouco restrito, mas, assim, mas foi momentos difíceis, e tais quais eu passei, os outros founders também passaram. E realmente, assim, a gente foi bootstrap não só para a empresa crescer, mas a gente foi bootstrap da gente mesmo, porque a gente foi se endividando no banco. Eu, principalmente, muito mais me endividando na pessoa física para eu poder viver e honrar com meus compromissos, e parte dos outros founders para poder aportar na própria empresa mesmo, e conseguir fazer com que, assim, contratasse, honrasse os compromissos e a gente conseguisse ter um crescimento bacana e interessante. E deu muito certo. Assim, é uma história difícil,
mas é uma história muito rica também. É uma faculdade, uma escola de vida ímpar, como pouquíssimas outras eu vi acontecer, de um momento que é totalmente diferente do momento de hoje. O momento de hoje é o contrário. A barganha está no founder, a barganha está na empresa. A gente tem, assim, obviamente, tem alguns ciclos, um ano as coisas vão bem, outros vão mal. Para o mercado de venture capital, a gente pode até entrar nesse tema também, mas hoje a barganha está no empreendedor. Então, se o empreendedor tiver um modelo de negócio bacana, provado, que já tem alguma atração, que mostra que existe um fit de mercado, que pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto ou serviço, cara, você vai ter uma série de investidores querendo entrar e aportar em você. Lá atrás era muito diferente. A gente tinha 2 ou 3 fundos profissionais e muito family office. E assim, não tem certo e errado, mas o que a gente queria não tinha nada a ver com family office, porque family office basicamente quase que exige que exista uma taxa de retorno perene, constante, anual, ou no máximo indeterminado. Sem agregar muito também. E sem agregar, sem o smart money, sem networking, sem nenhum tipo de facilitação. E assim, a gente entendeu que não tinha nada a ver. Por isso que a gente foi seguindo como bootstrap durante tanto tempo. Mas é doloroso. E assim, até vi numa palestra até do próprio Cartacho, recentemente, nessa semana, falando sobre o irreversível, né? Ele trazendo alguns exemplos da vida do pessoal, e eu trago até dos meus aqui também. Poxa, é irreversível uma série de coisas. Poxa, passando por tanta coisa que distúrbios de ansiedade acontecem, o estresse ele causa problemas fisiológicos na gente que muitas das vezes são irreversíveis. E assim, tem muito glamour nessa jornada do herói do empreendedor. Mas os ônus, garanto eu que eles são, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, tão grandes quanto os bônus. Eu escutei de um amigo meu, que foi um founder também de uma grande empresa, que depois de 10, 12 anos eles conseguiram sair. Depois que ele se realizou financeiramente, ele abriu a público e falou que teve 2 depressões pesadas, uma até mais pesada, com pensamentos sabotadores, né? Sim. E hoje ele busca ser feliz. Ele acredita que o equilíbrio, como já atingiu o financeiro que ele pretendia, né? Ele agora está buscando a felicidade. Que é até um pouco do que a gente começou a conversar antes de gravar, né? Aí você até falou que ia falar um pouco sobre o momento que você tomou a decisão de fazer o salto de paraquedas. Perfeito. Se quiser abrir esse gancho agora, ou então depois. Claro. Assim, um passo atrás, assim, são vários os efeitos colaterais, né, que a gente tem empreendendo. E assim, não é para todo mundo. Tem gente que realmente se sente com a necessidade de criar. E tem vários tipos de empreendedor também, né? Tem um empreendedor idealizador, tem um empreendedor executor, tem um empreendedor que gosta de, depois de já estar mais o ambiente dominado, tocar essa operação, assim, mais de um ponto de vista um pouco mais... uma maturidade maior do negócio. Eu sou o tipo de empreendedor que eu gosto de criar, que eu gosto do momento das grandes incertezas. E esses momentos são os que mais acometem as questões psicossomáticas na gente mesmo, né? Sim. Que aí vem o estresse, enfim, tive burnouts no meio do caminho. E aí, conectando com o irreversível que eu estava falando, que é justamente, por exemplo, eu tive um primeiro burnout em 2017, se não me engano, 16 para 17. Foi depois que a gente já tinha tido o primeiro rodada de investimento, que foi a Móvel, que tinha entrado na Simpla, que é o mesmo proprietário do iFood. Teoricamente era para o estresse ter baixado, mas tinha tanto tempo que todos nós da operação, assim, a gente realmente tinha...
voltando lá no empreendedor franciscano, eu já conecto com a parte do pulo de paraquedas, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, apesar dos temas serem diferentes, mas no fundo tem um fio condutor. Tive um burnout muito feio, cara. Assim, durante uma reunião, eu simplesmente tinha tanto tempo que a gente estava trabalhando, e não só eu, e todos os outros founders e team founders, que eu acredito que naquela época a gente tinha uns 2 anos e meio que a gente praticamente não descansava. Ou não tinha férias, ou trabalhava de segunda a domingo, raramente um domingo não. Eu lembro que um ano eu acho que eu contei 4 ou 5 domingos que eu não trabalhei. Sábado a gente tinha que trabalhar, porque a empresa, o core da empresa era sábados, finais de semana, feriados, Réveillon, Carnaval. Dormia pouco, né? E com privação de sono, e com todos os estresses que vem no pacote. E eu tive esse burnout muito forte, eu realmente dei uma apagada durante uma reunião, assim, foi rápido, mas assim, foi literalmente um blackout, e nunca mais eu voltei a ser exatamente 100% o que eu era antes. Enfim, eu descobri que eu tinha um transtorno, assim, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, e esse transtorno de ansiedade, ele acabou sendo um fator limitante, foi um limitador para a gente mesmo, né? E até a gente entender e dominar, conseguir dominar, e dominar 100% é impossível, né? Sempre vão ter alguns momentos. Eu falei, cara, assim, aí vem um pouquinho na parte pessoal, que é o pulo de paraquedas, que ilustra muito bem, que eu falei, cara, e é uma coisa que a gente repetia muito lá dentro da Simpla, que era a gente buscar o desconforto o tempo todo para a gente se acostumar ao conforto. É meio clichê, mas assim, a prática é essa mesmo. E assim, cara, eu falei, cara, como que eu posso... O que me causa na vida, em ambientes aleatórios ou gerais, que me dão um gatilho muito parecido, tal qual uma crise de ansiedade por nervosismo, por sofrer por antecipação, por viver no futuro. E eu falei, cara, a altura é um pouco algo que me tira um pouco, mas não a altura em si. Se eu estiver na bancada, assim, eu estiver seguro, beleza, mas assim, é aquela altura que eu não tenho controle sobre ela. E aí eu falei, cara, vou pular de paraquedas, que eu vou estar lá e eu não vou ter chance de fugir. Deixa-me ver se é isso mesmo. E aí, beleza, cara, subimos, um salto duplo, eu não tinha capacidade de pular sozinho, então eu estava amarrado com uma pessoa em conjunto comigo, e o avião foi levantando, acho que eram 12 mil pés de altura, e vai subindo, vai subindo, vai subindo, cara, e a cada 10 segundos que vai subindo, rebobina a sua vida inteira, né, na sua cabeça. E aí, de repente, você cruza a nuvem, e aí você deixa de ver o chão. Então, assim, além de estar muito alto, e de um ambiente que você não mais controla, que você não tem a chance de falar assim, opa, não quero mais, você tá junto com a pessoa e o cara falou, quando eu falar vai, a gente vai, e eu não conseguiria ver, não consigo ver nem aonde que eu estava indo, ou seja, estava no lugar certo. E eu lembro direitinho que nesse dia, assim, foi um dia até atípico, que a gente fez o último voo antes de chegar uma tempestade gigantesca. Então eu estava vendo um monte de nuvem, com raio estourando na nossa frente. Falei, cara, a gente vai passar dentro da nuvem dessa, o raio vai pegar e não vai ser nem a altura, vamos aqui antes de cair no chão. Mas no final das contas, cara, aí deu aquele barulho de sirene, e eu até assustei, assim, uma sirene tão alta que eu achei que tivesse acontecido alguma coisa no avião. Mas não, era a hora de pular, atingiu os 12 mil pés. E aí, nisso, o meu instrutor já me puxou, vamos, e por dentro, se eu pudesse escolher aquilo naquela hora, eu não quero, mas assim, eu acho que o principal, antes do pulo, especificamente, naquele momento eu estava exatamente no meu pico do auge de uma crise de ansiedade, respiração ofegante, e aí foi até um momento de autoconhecimento, de entender que aquele momento do pulo é o momento que eu não tenho controle sobre nada. E aí, isso é um autoconhecimento. Pô, a gente traz isso para a nossa vida. Poxa, a gente controla algumas coisas, mas a maioria das coisas a gente não controla. E aí, na hora que eu estava chegando perto da porta, eu acho que eu consegui dar pelo menos... Não tem o que eu fazer aqui mais, sabe? Minhas mãos estão na expertise dele e eu consegui cruzar essa nuvem de raio aqui. E aí pulou, e aí o pulo é muito rápido. Dura, sei lá, não sei se é 10, 15, 30 segundos, mas é tão rápido que de repente já abre o paraquedas. Depois que abre o paraquedas, já a emoção passa. Você tem um divertimento ali, mas foi uma lição que eu aprendi na minha vida, que é, cara, assim, realmente eu preciso controlar minha mente não me controlar. Obviamente não é constante, não tem jeito disso acontecer sempre, mas tem jeito de eu conseguir fortalecer minha mente para eu controlá-la
maior parte do tempo possível enquanto eu estiver consciente aqui neste plano. Então, assim... então conectando assim um pouco sobre empreender para todo mundo, e também existe diferentes tipos de empreendimento, diferentes etapas de empreendimento também. Então existem esses vieses, sim, assim, até abrindo pessoalmente, assim, longe de vitimismo, etc., mas por excesso de estresse, eu perdi um pedacinho da minha audição. Também acabei desenvolvendo uma doença no ouvido que ela é progressiva, e aí que entra na parte do irreversível também, porque ela, por ser progressiva, provavelmente eu vou perder grande parte ou quase a totalidade da minha audição de um dos ouvidos. Mas, cara, assim, são os ônus e bônus, né? São as escolhas que a gente faz na vida. Se eu pudesse voltar atrás e fazer as escolhas, eu escolheria esse caminho todo de novo. Talvez eu pediria para que esse caminho todo de novo fosse no mundo de agora, que mais de uma década depois a gente tem muito mais acesso a capital, a gente tem muito mais acesso a... Assim, não são empreendedores que estão desbravando a selva pela primeira vez, já existem alguns caminhos, já existem algumas boas práticas. Então, por exemplo, hoje no meu segundo ciclo, eu vejo que, assim, claro que cada negócio tem suas nuances, tem especificidades próprias. Sim. Mas, assim, a gente vê que uns 50%, 45% ali é o mesmo tipo de problema de acordo com o seu tamanho e com a sua etapa de crescimento. Uhum. Então, você vai lá desde a ideação, aí você vai lá para a validação, você vai para a atração, depois você vai para a etapa de escala. Cara, é muito parecido os problemas. Muda o tema, muda o cliente, muda talvez a equipe, e aí o legado tecnológico que é mais para um lado do que para o outro, um é mais drivado para produto, outro é mais drivado para venda, enfim. Mas o tipo de problema é muito parecido, pelo menos em 50%. Isso é uma vantagem competitiva pessoal, profissional muito boa, né? Porque assim, já não é novidade. Então, a gente consegue passar por coisas de forma mais leve, mais sutil. Claro que outras profissões e posições também, mas é muito diferente você sair de uma empresa que fabrica aço e ir para uma montadora, por exemplo. Assim, você entende que existem problemas corporativos, etc. Mas, assim, falando de startups, empresas de tecnologia, que tem modelos de negócio que não foram provados antes, que você tem que fazer toda a validação, depois você tem que tracionar, depois você entra em momento de escala, isso é uma vantagem competitiva muito boa e é uma felicidade grande ter passado por essa faculdade, essa escola de vida, para conseguir, assim, chegar numa posição interessante e desafiadora. Que realmente, assim, são decisões que a gente toma e muda muito o espectro, o que acontece em um espectro curto de tempo. Então, suas decisões, assim, são decisões voltadas a um longo prazo, mas pequenos ajustes, pequenas coisinhas que a gente faz ou deixa de fazer no curto prazo, ela afeta pra caramba em modelos que a gente está ainda dominando, em expansão, em crescimento acelerado. Muito bacana, Alexandre. Eu agradeço por você ter compartilhado tanto essa parte pessoal, que eu também comungo com você, né? Assim, eu passei por momentos de extrema ansiedade também, e é muito importante a gente buscar esse equilíbrio, né? E até com o avanço da tecnologia, não apenas no seu ramo tecnológico, mas eu falo em qualquer ramo, só por conta do nosso dia a dia, com WhatsApp, e-mail e as redes sociais pipocando, né? Tudo isso deixa a gente muito acelerado. Sim. E na pressão de... Eu sou muito ansioso, eu gosto de responder as pessoas a tempo e a hora. Então, vai chegando e-mail, mensagem, você fica querendo responder. Então, isso gera... Exato. O excesso de tecnologia ajuda pra caramba a potencializar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, causam problemas com a gente mesmo, né? Sim. Agora, voltando na sua trajetória na Simpla, eu falo até a minha percepção como usuário e de meus amigos quando a gente tem que passar por sites concorrentes, não vou citar eles aqui agora, mas o processo de compra da Simpla é muito fácil, é muito agradável. Eu acho que a experiência de compra da Simpla talvez seja uma das mais rápidas, uma das melhores que eu já tive. Quando a gente recebe algum evento que não é da Simpla, a gente, vou ter que preencher esse cadastro, não custava nada, né, ser da Simpla. Então, é uma empresa que, e você por ter participado de tantas áreas, conta pra gente, assim,
Qual foi o maior desafio que você enfrentou e que te trouxe depois o senso de realização, assim, de mudança lá dentro? Cara, são tantos que eu tenho que escolher, assim, por até temática, porque são tantos anos e tanto tempo bootstrapped, então, ou seja, com dinheiro dos próprios sócios, ou seja, isso culmina em baixa capacidade de contratação, né? São poucas pessoas, e muitas das vezes as contratações que nós fazíamos eram pessoas que queriam trabalhar, buscar propósito. Aí era muito interessante. Então, realmente, a gente conseguiu ter times enxutos, mas de pessoas muito boas que queriam engajadas pra caramba, que queriam sair daquele ambiente corporativo tradicional e tentar viver um ambiente mais leve, de alto impacto, obviamente, mas mais leve e que pudesse crescer junto com o sonho daquilo que estava sendo construído. Cara, vou responder uma primeira pergunta, assim, talvez de desafio e realização. Eu lembro muito bem, foi por volta de 2015, a gente não era investido, então a gente não tinha costas quentes, né, costas largas por trás. Se alguma coisa desse errado, dava errado mesmo e a gente corria risco, como qualquer startup bootstrap, de fechar as portas, etc. E a gente começou a ter, e eu não tinha nem ideia que isso existia, ataques de fraude, cartões clonados, e depois eu fui pesquisar um pouquinho e aprender sobre o tema, e aí eu aprendi que o Brasil é o segundo pior país do mundo, apenas atrás do México em questões de fraude de cartões clonados. Isso olhando geograficamente. Olhando por tipo de produto ou serviço, serviço é o pior. E dentro de serviço, são aqueles serviços perecíveis, que é um ingresso. Então, e outra, além de ser perecível, o ingresso tem valor de dinheiro. Então, aquele ingresso ele vale dinheiro durante algum tempo, depois ele perece, é o serviço que está no pior quadrante entre produto e serviço, e a gente está no segundo pior país do mundo. E aí isso chegou num ponto em que a gente achava que a gente estava protegido, um tema até sensível, assim, mas a gente achava que estava protegido pelos processadores de pagamentos, toda a infraestrutura de pagamentos que a gente tinha por trás, que não era a gente, né, era terceirizado, e de repente começou a aumentar a volumetria. Então, ao passo que a gente foi crescendo e ao passo que a gente foi ganhando visibilidade, a gente começou a tomar vários ataques, a gente sabia dos outros pares equivalentes no mercado que estavam tomando um prejuízo danado, e a gente não tinha outra opção a não tomar esse prejuízo. Assim, era não tomar tinha margem. Exato. Senão, literalmente, liquidava o negócio. E aí fez com que, cara, eu lembro direitinho o Marcelo, uma conversa que tivemos num corredor tomando café, falou, não é possível que nós dois a gente não vai conseguir olhar, criar um raciocínio e olhar quais são os parâmetros e o que se repete e os padrões para a gente conseguir aplicar pelo menos boa parte em uma peneira e conseguir diminuir isso. E a gente, de fato, conseguiu. Foi um baita feito, assim, são valores astronômicos e é com grande orgulho que a gente conseguiu criar essas barreiras para a gente poder manter a Simpla viva, competitiva e atraente, tanto que depois a gente conseguiu os nossos investimentos, etc. E isso não era um problema, não era um deal breaker, porque eu acredito que à época a gente construiu a melhor área de gestão de riscos de eventos de ticketing do Brasil. Enfim, e aí disso combina uma série de outras coisas que aí a gente pode deixar para um próximo momento para aprofundar. Não, legal. Agora... Você tinha feito mais uma pergunta em relação... Não, foi sobre esse momento que você se sentiu mais realizado por ter resolvido um problema, né? E esse daí da clonagem de cartão ou cartões falsos, né? Sim. É uma... Perfeito. E assim, eu acho que tem essa que é específico, que é muito claro e a gente consegue mensurar, mas eu acho que mais do que essa especificamente, é o fato de conseguir construir e tocar várias áreas ao mesmo tempo em um ambiente muito rápido e dinâmico que exige demais da gente. Então, assim, a gente acabava que naquela época...
o Marcelo tocava 3 áreas, o Rodrigo tocavam 3 áreas, a gente tinha 2 desenvolvedores, e assim, eu tenho que fazer menção honrosa, que são o Davi e o Mihail. O Davi é hondurenho, o Mihail é hondurenho, o Davi é argentino, então a gente tinha a barreira na língua também, assim, apesar deles entenderem e falarem um pouquinho de português, algumas vezes era um portunhol, no comecinho era um pouquinho de inglês também, e, cara, assim, é um privilégio ter conseguido ter feito isso junto com eles, até porque, cara, você vê empresas com valuation tal qual a Simpla atingiu naquela época, com equipes de 20, 30, 40, 50 pessoas na área de tecnologia. A gente tinha 2, depois chegou uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Bem depois, enxuta, né? Bem enxuta. Aí depois que teve investimento, aí sim, realmente começamos a contratar. Mas eu acho que a beleza de tudo, eu acho que o que mais traz felicidade, alegria e autorreconhecimento é ter construído tantas áreas, aqueles bullet points que você tocou, poxa, tantas áreas ali que a gente falou, mas é porque realmente não tinha opção não tocar tantas áreas. A gente precisava criar e fazer ela funcionar e depois, de alguma forma, delegar. Criar, fazer funcionar e delegar. E depois, de alguma maneira, supervisionar se aquilo ali está funcionando. Acho que, para mim, talvez seja uma das maiores alegrias enfim, das coisas que me deixam orgulhoso é justamente isso. Porque, assim, você tem que ter uma capacidade de ser vertical para entrar naquela área e criar aquela área, e depois você precisa ter uma habilidade de ser horizontal, porque depois você tem que pular para outra e verticalizar de novo. E o que eu mais vejo dificuldade, e aí seja empreendedor, seja pessoas do ambiente de trabalho normal, aí não tem persona específico, que geralmente as pessoas ou são verticais ou elas são horizontais, ou são especialistas ou são generalistas. Sim. E a gente teve que desenvolver uma capacidade de conseguir aprofundar em várias coisas ao mesmo tempo e ser horizontal ao mesmo tempo. É quase que como se fosse um princípio de polimatia. Você entender muito de muito, né? Então não é pouco, não é muito de alguma coisa, nem pouco de muito. É muito de muito. E aí, assim, aí eu brinco assim, que assim, a polimatia é um termo que nasceu, enfim, lá atrás, com Da Vinci, que ele era pintor, ele era engenheiro, era não sei o quê. E, assim, obviamente, não comparando a ele, mas os princípios eram os mesmos. A gente tinha que aprender um tema novo, rápido, sem chance de errar, virar um especialista nele e algumas semanas depois pular para o próximo e fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu brinco que é o princípio da polimatia ou de founders ou então de intraempreendedores, seja em qual empresa for, de conseguir dominar vários temas ao mesmo tempo e conseguir ser vertical e horizontal ao mesmo tempo. Para mim, eu acho que mais do que especificamente aquela vitória, porque aquela vitória é uma batalha, né? Sim. E quando eu falo sobre isso, é muito mais sobre a guerra, é sobre mais o contínuo. Muito, muito interessante. Eu não conhecia esse conceito de polimatia. Vou até pesquisar depois e aprofundar um pouco sobre isso, para ver se eu consigo ser mais especialista e menos generalista. Eu me considero muito mais generalista e tem momentos que a gente de fato tem que aprofundar, né? Até para poder discutir mais de igual para igual. Sim, exato. E sentar com um desenvolvedor e conseguir, assim, eu não vou conseguir codar com ele, mas pelo menos eu vou conseguir olhar o código ali e falar, mas se aquilo ali mudar, será que é isso aqui mesmo? Pelo menos fazer algumas perguntas-chave que às vezes leva a resposta que ambos estão querendo. Agora, Alexandre, a gente, para honrar nossa 1 hora, tem 10 minutos antes de... Já tá acabando? Foi rápido pra caramba. Mas antes de ir para o final, eu queria que você falasse um pouco agora desse novo momento que você está vivendo, essa nova empresa que de certa forma tem uma atuação com o agro, né? E o agro a gente sabe que carrega o Brasil em vários aspectos, né, da economia. Conta pra gente como que está sendo um pouco essa jornada agora na Seeds e se conseguir falar de forma resumida um pouco do que é a Seeds, né? Porque eu te falei que eu já vi como se fosse milhas da Seeds, né, na Livelo, mas eu sei que a John Deere é um dos grandes parceiros. Sim. Mas fala um pouco da Seeds pra gente. Legal. A Seeds é um negócio tão rico e, obviamente, pela riqueza é tão complexo, tem várias formas de a gente conseguir abordar. Eu vou tentar falar da forma mais simples para quem não é do agro entender de forma melhor. Mas, basicamente, a Seeds ela nasceu como um programa de incentivo, um programa de fidelização ao cliente final do agronegócio. Então,
um produtor rural que é uma determinada revenda, comprar uma determinada semente, um equipamento, ao passo que ele faz a aquisição, ele ganha moedas, pontos, que na verdade são moedas, da Seeds, para que eles tenham fidelidade com aquela marca, ou seja, uma marca te dá esse benefício, outra não. Então, é como se a gente colocasse a grosso modo aqui no nosso mercado aqui amplo, como se fosse uma moeda DOTS, como se fosse um cashback, como se fosse uma bonificação por comprar aquele produto, ou seja, uma identificação de marca, que aquela marca está preocupada com aquela pessoa que está comprando. Ou seja, quer conhecer melhor, então, assim, você ganha moedas, mas ao mesmo tempo também a marca está te conhecendo um pouquinho. Isso não existia no agro. E ao passo que isso foi sendo desenvolvido, entendeu? Isso sai de um bolsão de marketing da indústria, que é ações de marketing, né? Loyalty, fidelização. Dentro desse mesmo bolsão de marketing, a gente aprendeu que existia uma outra vertical, que é o incentivo de força de vendas. Que é, por exemplo, a indústria, aí você citou o John Deere aqui, por exemplo, a indústria John Deere incentivar o vendedor do canal. Como eles não têm relação trabalhista, eles não têm vínculo, aquele canal é uma concessionária privada, tal qual da Volkswagen, ou Fiat, qualquer outra montadora. A fábrica John Deere incentiva o vendedor. Falou, cara, se bateu meta, assim, se através do seu canal você conseguiu o seu mix de produto bateu meta, então você conseguiu direcionar tanto de vendas para determinado portfólio de produtos ou quilolitros, ou que seja o exemplo que for, a fábrica, a indústria está disposta a te bonificar mais. Então, esse vendedor, ele tem vínculo empregatício com o canal, tem a CLT assinada, ele tem a remuneração, portanto, fixa e variável, e além disso, ele tem uma bonificação a mais que a indústria dá para ele. Então, às vezes, quer dar mais vazão a um determinado produto, ou então quer fazer um mix de produto que entende que faz sentido para aquele consumidor, até para que ele tenha melhor proveito dos produtos que ele está comprando, então ele é bonificado a mais. Então, entenda que, de um lado, o comprador está recebendo algo por comprar naquela marca, e o vendedor também está recebendo algo para conseguir atingir algumas metas ou direcionar as vendas de acordo com os interesses, principalmente do comprador. Agora, uma pergunta, só para eu entender na minha cabeça, as milhas ou as moedas Seeds, da onde que vem elas, assim, quem que paga por elas? Porque perfeito. Eu entendo quem recebe, sim, né? Perfeito. Igual milhas do cartão de crédito, eu passo o cartão, aí a Seeds cobra uma pequena taxa dos estabelecimentos ou dos... Perfeito, essa pergunta é boa. Funciona praticamente como todos os programas de loyalty mesmo. A compra é feita pelo cliente da campanha. Então, se o cliente é a indústria... a indústria compra as moedas, aí existe um pequeno spread. Então, assim, sempre no loyalty, o ganho financeiro da empresa está no volume. Então, quanto mais você vender, aí sim você vai ganhar. O spread não é algo que é game changer. A gente olha para o longo prazo, né? As contínuas entregas de valor, nesse caso, durante safras e safrinhas, durante vários anos, que fazem com que a gente tenha um sucesso e consiga cada vez mais ampliar o market share, enfim. Então, quem nos contrata, o cliente, ele pode ser tanto a indústria, por exemplo, tal qual a John Deere ou qualquer outra grande marca, enfim, não necessariamente, mas para dar mais exemplos aqui. Ou pode ser um intermediador também, pode ser uma revenda. Então, uma revenda de uma determinada cidade do interior de Minas Gerais. Fazer uma promoção diferente. Exato. Assim, tá chegando um concorrente, então falou, poxa, eu vou criar uma ação aqui de marketing, branding, para tentar blindar o meu mercado, então expandir o meu território. Então sempre o spread está em quem compra as moedas. E aí depois distribui-se essas moedas, e essas moedas são resgatadas no nosso marketplace. E o marketplace, para quem não conhece, tal qual qualquer outro, Livelo, enfim, seja de programas de milhagem, de bancos, etc. E aí pode se trocar por produtos, experiências, mas tem uma parte muito legal, que a gente provém a própria coalizão do agro lá dentro. Então, muitas das vezes, o próprio produtor rural que comprou produtos da John Deere
consegue descontos na próxima compra utilizando as moedas CIDs ou comprando até pacotes de serviços ou outros produtos da John Deere com as próprias moedas. E muitas das vezes pode se acumular, não em todas, mas muitas das vezes pode se acumular em um player e gastar em outro player da coalizão. Então, isso fortalece o ecossistema, exato. Cria uma espiral ascendente com isso. Muito interessante. Eu me fascino por esse mundo das milhas, né? E eu achei muito bacana quando eu correlacionei, né? Quando eu vi Seeds, eu falei, pô, Alexandre Marcos trabalha nessa empresa e tal. Eu achei muito bacana, porque esse universo de fidelização, né? O loyalty, que é muito forte já nos Estados Unidos, Sim. né? Há muitos anos, está ganhando força. Agora, uma pergunta final, antes de ir para as considerações finais. Boa. Apesar de serem duas empresas techs, né? Essas duas últimas que você está atuando, por ser agro, eu já tive alguma experiência de fazenda, normalmente é um clima mais tranquilo, sim. E as pessoas que trabalham no agro são pessoas mais tranquilas em geral, né? Eu falo, as pessoas, mesmo os donos de fazenda e tudo, tem um ritmo um pouco mais lento que o nosso da cidade. Sim. Principalmente o produtor rural, né? Sim. Nas indústrias nem tanto, mas o produtor rural, o produtor final, ele tem um ritmo, as coisas funcionam diferente da cidade grande. Sim. Você sentiu diferença ou continua mais ou menos a mesma linha de trabalho por ser uma empresa e o fato de atender só o produtor rural e as grandes indústrias não mudou muita coisa, o ambiente em si? Não, essa pergunta é ótima. Eu senti uma diferença grande, mas não nessa parte do ritmo. Porque como o nosso cliente é a indústria, às vezes o canal, mas majoritariamente a indústria, eu senti a diferença da formalidade e às vezes do tempo que leva a gente conseguir fechar algumas negociações. Então, assim, o agro, ele é conhecido por ter vendas relacionais. Então, você tem que criar relações, você tem que criar confiança, você tem que dar mostras de que você é apto e capaz de gerar um valor. E aí, sim, depois de um tempo, a gente começa pequenininho e mostra que dá para gerar um valor e com o tempo isso vai aumentando. Então, essa velocidade de criar confiança que talvez para mim tenha sido um pouco diferentemente das minhas vidas pregressas, que é o momento que, assim, uma vez que a gente tem um produto validado, todo mundo entende que ele funciona, fechou o contrato e vamos embora, já começa a gerar valor no ponto zero. No agro, um pouco é o contrário, você tem criar relação, depois você tem que criar confiança para depois você criar escala. Então, essa diferença de ambiente, certamente ela mudou muito. Como o produtor rural, ele é nosso cliente também, óbvio, ele é um participante, a gente tem todas as atenções com ele, mas como a gente não negocia com ele, não tem contratos com ele, a gente só o serve, para a gente é até mais legal, porque a gente tenta trazer ele para o mundo digital que ele não está acostumado. E muitas das vezes, até dos dois lados, até desconfiado com a tecnologia, que muita gente promete o tempo todo tecnologia, que vai melhorar isso, que vai fazer aquilo. Muitas das tecnologias são muito voltadas ao próprio campo, à agricultura de precisão e etc. E poucas estão voltadas a dar inteligência, dar informação, conhecer melhor seus territórios, conhecer melhor seus clientes, conhecer melhor o comportamento por região e como seus produtos são consumidos. E esse é um retorno dos programas de fidelização em geral, né? Você quer conhecer quem compra, como compra, por que compra, para você conseguir atendê-lo. Então, mas assim, em suma, respondendo a sua pergunta, uma diferença muito grande da morosidade, assim, que é normal, então não é desbonificando, mas assim, realmente, porque a gente está falando de números muito grandes, então, assim, e são coisas que impactam, porque se tomar uma decisão errada, é uma safra que quebra. E uma safra que quebra é um ano praticamente que quebra, né? Então, assim, eles têm que ter... É um negócio muito tradicional, né? Para ter a entrada da tecnologia. Exatamente. Né? Eles são mais arredios, né? Eu imagino. São mais arredios, sim, sem dúvida, são mais conservadores. E agora está começando a ter uma transição das novas gerações. Aí essas novas gerações, principalmente das grandes empresas familiares, o pessoal já é mais adepto, mais cabeça aberta para entender que tecnologia está aqui para servir e não para dificultar. Mas, de outro lado, tem um desafio bacana, que é justamente o produtor que ele é totalmente desconectado. A única tecnologia, a única plataforma que ele utiliza é o WhatsApp. Ou o banco, né? Talvez o aplicativo do banco e olha lá. E mais ou menos. É tudo no WhatsApp. Até com o próprio gerente do banco. Assim, a cotação é feita por lá, com o fornecedor.
a gestão da fazenda é feita por lá, conversar com o fundo de investimento ou com o banco, etc., é tudo WhatsApp, 100% WhatsApp. Então, a gente conseguiu criar ambientes, então a gente fez alguns M&As, a gente tem uma rede social lá para o pessoal para dentro do agro também, enfim, tem uma série de outras coisas que são riquíssimos que estão dentro da CIS, inclusive a gente está internacionalizando, então tem uma série de coisas que estão acontecendo, a gente já, na verdade, já está em vários países da América Latina, enfim, certamente são ambientes muito diferentes. Aí tal qual dá para puxar até um gancho naquela parte da conversa, que toda startup ou empresa de tecnologia, enfim, que é esse escopo que eu estou falando aqui agora, tem suas nuances, que é essa da morosidade, é diferente, o perfil do comportamento do consumidor, quem fecha o contrato, como que implementa, qual que é o grau de velocidade que você aumenta em share na carteira daqueles clientes, mas ao mesmo tempo, aquela outra parte, aqueles outros 45%, 50%, eles se mantêm o mesmo. Então, assim, a gente saiu do momento de validação, saiu do momento de tração e está no momento de escala. E essas dores, elas são muito precisas ao longo do tempo. Então, é falta de capacity, é conseguir ter escalabilidade, ter infraestrutura para aguentar determinada volumetria de pessoas, de acesso de informações, conexões entre diferentes fontes de dados, enfim, uma série de coisas que são muito precisas. Então, existe sim, sem dúvida nenhuma, uma diferença muito grande de mercado e de personas, por consequência, comportamentos, mas também há uma similaridade muito grande em etapas. E essa é uma parte muito boa, né? Que eu preciso focar muito mais em 50% do escopo do que os 100% completos dos desafios que a gente tem que seguir. Não, excelente, Alexandre. Eu gostei muito de escutar sobre isso. A gente pode marcar depois um segundo bate-papo para a gente aprofundar agora na CIDS. Perfeito. Eu acho que depois do podcast de hoje eu vou rever a extensão, eu vou tentar ampliar, né, Grenda? Vamos agora fazer 1h30, 2 horas. E foi um prazer te receber. Perfeito. Muito prazer obrigado. É meu. Uma honra, um privilégio estar aqui. Espero que seja um primeiro de muitos. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.